é uma altura em que tudo foi criado para Jesus. Hoje em dia, talvez ficou um bocado desvirtualizado, a pessoa de Jesus ficou um bocado fora do centro, mas toda a gente sabe que Natal é ser de Jesus. Podemos estar distraídos com o Pai Natal, com as luzes, com as renas, mas nós sabemos que esta altura é cerca do nascimento de Jesus. Jesus, quando ele nasceu, ele criou uma divisão na história. Nós temos em termos cronológicos, temos antes de Cristo e depois de Cristo. A própria história foi dividida com o nascimento de Jesus. Jesus foi aquela pessoa em que trouxe divisão, ainda atrás. Há pessoas que não sabem muito bem se Jesus era somente um filho de um carpinteiro, ou se era um profeta, ou se era um filho de Deus. Há muita confusão, há muita divisão. Há guerras que são travadas por causa da pessoa de Jesus. E às vezes é difícil nós entendermos bem quem Jesus é. Na Bíblia fala acerca de Jesus em várias formas. Nas profetas, eles profetizam acerca da vinda de Jesus. Vários livros descrevem como é que Jesus esteve na Terra. E depois, no livro do Apocalipse, fala acerca de Jesus, como é que ele teve e quando ele vem novamente. E há algumas imagens, que muitas vezes nós vimos essas imagens na arte religiosa, imagens acerca de Jesus. Uma imagem que nós vimos muito é Jesus o leão. E nós vemos grandes publicações, grandes imagens, grandes artistas a desenhar, a pintarem o leão como símbolo de Jesus. Há histórias inteiras de fantasia em que fazem aquela metáfora de Jesus sendo o leão. Há uma outra imagem de um outro animal que Jesus é descrito como o cordeiro, que é quase como o oposto do leão. É um cordeiro manso, indefeso. Em que, às vezes, nós usamos muito essas imagens de uma forma corriqueira, ou uma forma normal, mas sem grande conhecimento. Então, hoje a minha intenção é realmente trazer algum conhecimento de Jesus, o Cordeiro de Deus, e Jesus, o leão, do tribo de Judá. Então, vamos ler em Apocalipse 5. Diz assim, que Apocalipse 5, versículo 5. E disse-me um dos anciões, não choras, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de David, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Eu olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto e tinha 7 pontas e 7 olhos e estavam 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. E depois começa a descrever toda esta adoração a Jesus até o versículo 14 e fala acerca de Jesus como o Cordeiro de Deus. Então nós temos nestes versículos, nesta passagem, neste trecho, nesta profecia, a ver o que é que vai acontecer, esta visão do futuro que o apóstolo João estava a ter. Descreve em um trecho pequeno Jesus como o leão, logo a seguir como o cordeiro. Como é que isto é possível? Primeiro nós temos que ver a origem destas imagens, a origem desta história. Primeiro vamos fixar no leão da tribo de Judá. A origem desta imagem do leão da tribo de Judá volta para Gênesis 49, em que vamos ler muitas passagens bíblicas hoje, então por favor, que o vosso telemóvel tenha bateria, que a Bíblia esteja desaferrujada, aquece lá a Bíblia, aquece o telemóvel, vamos abrir muito, vamos ler muita passagem bíblica para ver se a Bíblia nos revela um pouco mais quem Jesus é através destas imagens. Amém? Preciso que vocês digam amém, senão eu penso que vocês já estão congelados. Amém? Mexe lá os braços.
Amém. Gênesis 49, versículo 8. Esta é uma passagem que Jacó, a terceira linhagem, então era Abraão, Isaac, o filho de Jacó, não, o filho de Abraão, e depois Jacó, o filho de Isaac, teve 12 filhos. E no final da vida de Jacó, ele reúne os 12 filhos e dá bênção sobre cada um desses filhos. Um desses filhos chamava-se Judá. Nós depois sabemos que as 12 tribos de Israel foram criados de acordo com estes 12 filhos de Jacó. Então, este trecho está a dizer que, em Gênesis 49, versículo 8, é a bênção sobre Judá. E nós podemos ver porque que Jesus é o leão da tribo de Judá através desta bênção que este homem, que Judá recebeu, que este tribo recebeu. Então vamos ler em conjunto. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se, deita-se como um leão e como um leão velho, a quem despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e eles se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vida, filho de seu jumenta à cepa mais excelente, e lavará as suas vestes de vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Que bênção mais estranha sobre o homem e sobre a sua família. Mas esta bênção não é somente, nós pensamos aqui, não é somente sobre aquela tribo de Judá, mas é algo que é eterno, algo que subsiste. Então nós vamos ver isto em partes. Como é que esta bênção fala acerca da pessoa de Jesus? Primeiro, fala que, logo no início, que Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Então significa que as pessoas à volta louvarão que Ele é o Senhor de todos. Em Filipenses 2 fala acerca disso, que Ele também, Deus, o exaltou, 2:9. Soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre a todo o joelho e que estão na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então fala do senhorio de Jesus, que Ele é o Senhor de todos. A autoridade soberana sobre cada pessoa, cada situação. Cada pessoa. Cada pessoa. Jesus é soberano sobre cada pessoa. E depois, mais em frente, diz que e a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Então não é somente soberano, Ele tem autoridade, mas Ele tem vitória. Ele impõe a sua vitória, impõe a sua autoridade em força sobre as pessoas, sobre os inimigos à volta. Não é pessoas à volta, mas forças inimigas à sua volta. 1 Coríntios 15, 24 fala acerca de verá o fim quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai. 1 Coríntios 15, 24 e 25. E quando houver aniquilado o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Então esta bênção de Judá vem sobre a pessoa de Jesus. Jesus traz esta continuação e traz esta vitória sobre todas as forças inimigas. Mais em frente diz que no versículo 10 que o cetro não arredará de Judá. Nós sabemos que Judá, a tribo de Judá, deixou de existir. Que David veio por Judá. Então os vários reis vieram através daquela tribo de Judá, mas chegou a um certo ponto em que aquela tribo deixou de ter relevância. Então porquê que esta bênção é eterno? Porque nós vemos isso através de Jesus. Que Ele tem um governo eterno. Que Ele tem esse cetro,
esse cetro que vem da tribo de Judá, vem daquela bênção sobre todas as gerações. Em Apocalipse 11, versículo 15, diz que e tocou o sétimo anjo. Apocalipse 11, 15. E a trombeta. E houve no céu grandes vozes e diziam, reinos do mundo vieram a ser o nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. O reinado de Jesus é eterno. O cetro vai de geração em geração. E depois, mais no final, diz que e lavará as suas vestes de vinho e a sua capa em sangue de uvas. Nós sabemos que nós acabamos de celebrar a ceia agora, em que nós sabemos que o vinho é símbolo do sangue de Jesus. Este vinho, este derramar de uvas, é simbólico do sangue do Cordeiro. E nós vemos que esta bênção sobre Judá aponta para Jesus. Aponta para a redenção que vem no sangue derramado. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, fala assim, que sabendo que não foi com estas coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vã maneira de viver que por tradição recebeste dos vossos pais, mas o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, esta bênção que estava sobre a tribo de Judá, estava a falar acerca de Jesus. Por isso que quando nós dizemos que Jesus é o leão da tribo de Judá, não é somente uma figura de leão ser o rei da selva, aquele destemido, mas isto vem de lá de trás. Vem de quando é que esta bênção sobre Judá foi primeiramente declarada. Então, quando nós dizemos que Jesus, tu és o leão da tribo de Judá, nós pensamos, ok, essa autoridade, esse governo, esse senhorio, mas também aponta para a redenção que acontece na cruz. Faz a ligação direta com o Cordeiro de Deus. Então, o Cordeiro de Deus, qual é que é a origem? Desde o início, o primeiro sacrifício que ocorreu, a primeira oferta que foi dada foi Abel, que sacrificou um cordeiro em cima do altar, em gratidão para Deus. Abraão, depois de ser abençoado com o filho Isaac, tão desejado, Deus põe à prova e diz, oferece-me este filho. Leva para cima do monte e Deus dá um socorro com um cordeiro para ser oferecido. Depois, quando Deus estava a dar a indicação clara de como é que vai haver perdão dos pecados, porque a raça humana, a humanidade está pervertida com o pecado. É difícil tirar esse pecado, não há coisas para pagar o preço do perdão. Como é que isto pode ser feito? Jesus dá a indicação, Deus dá a indicação clara ao povo de Israel, no deserto, através de Moisés, de como é que vai haver perdão dos pecados. Levítico 4, 32, diz assim que, mas se pela oferta trazer uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha trará. E depois explica como é que vai lidar com este cordeiro. E depois, mais no final, diz assim que, versículo 35, e tirará a sua gordura e tirará a gordura do cordeiro e o sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ela fará a expiação dos seus pecados que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Então esta foi a indicação que Deus deu ao povo de Israel de como é que eles iam obter o perdão dos pecados. Agora, com isto, não estou a dizer que nós devemos voltar ao sacrifício animal, isto era horrível. Mas Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, Ele tomou aquele lugar, aquela forma de um cordeiro. É por isso que ele é chamado o Cordeiro de Deus, porque Ele tomou o nosso lugar. Jesus, o Filho de Deus, perfeito em todas as coisas, tentado em todas as áreas, mas não caiu em nenhum pecado.
tomou o lugar da humanidade. Tal como o Cordeiro era para tomar o lugar do sacerdote, ou para tomar o lugar do povo de Israel. E Ele deu a sua vida em sacrifício para pagar o preço de todo o pecado de toda a humanidade. Em Romanos 8, diz assim, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Jesus tomou sobre Ele próprio todo o pecado, tornou o pecado para cancelar a obra do pecado das nossas vidas. Pois quando nós estamos a dizer, Deus, Tu és o nosso Salvador, Jesus, Tu és o nosso Salvador, Tu és o leão da tribo de Judá, Tu és o Cordeiro de Deus. Estas não são imagens bonitas, artísticas, que nós pensamos, quão fofinho o Cordeirinho. Uau, tão poderoso é o leão. É quase como um claque que nós estamos atrás do Cordeiro ou atrás do leão. Não, não tem nada a ver com isso. É muito mais profundo que isso. Quando nós lidamos com Jesus como o Cordeiro de Deus, lidamos com aquela pessoa perfeita que tomou o nosso lugar. Tomou o nosso lugar para que nós não tivéssemos que tomar esse lugar. Para que nós pudéssemos ser perdoados. João Batista, quando ele viu Jesus de longe, antes até de ser crucificado, em João 1, versículo 29, diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava a profetizar algo que ainda não tinha acontecido. Só ia acontecer depois de 3 anos. Mas João, ele viu Jesus longe e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não é somente uma figura histórica. Não é somente uma pessoa bonita, boa, um bom profeta. Não, nem é somente um bom mestre. Jesus, o Filho de Deus, deu a sua vida, tornou-se pecado para que nós pudéssemos ter vida. Porque nenhum de nós merece essa vida sem a obra de Jesus. Muitas vezes nós pensamos que a salvação vem com a nossa força. Nós queremos identificar com o leão e ruger com a nossa força para sermos salvos das situações em que nós estamos a enfrentar. Mas Jesus só foi glorificado para ser o leão depois de ser o cordeiro. Ele passou por ser o cordeiro para ser o leão. Passou por morrer, dar a sua vida para depois ser glorificado. Depois da sua morte, diz que foi dada toda a autoridade, foi-me dada no céu e na terra. Ele recebeu toda a autoridade depois de ter entregue a sua vida. Que grande exemplo isso é para nós. Tantas vezes nós vemos injustiças, vemos opressão, vemos situações em que nós ficamos com conflito no nosso coração. E o nosso desejo é ruger. Não! Eu não quero isso para a minha vida. Não vou ficar. E o caminho para a salvação é sermos mansos. Quando nós deixamos de viver, Ele vive em nós. Quando nós largamos as nossas vontades, a sua vontade é feita. Quando dizemos, não a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Essa foi a última oração de Jesus, quando Ele estava de joelhos no jardim de Getsemane. Ele estava prestes a ser crucificado. O Cordeiro de Deus estava prestes a dar a sua vida.
E ele só vira para o Pai e diz: Pai, seja feita a tua vontade. Se podes, passa de mim este cálice. No entanto, eu faço a tua vontade. Tantas vezes nós queremos a nossa vontade. Queremos primeiro ter aquela ousadia do Senhor. Ter aquele fogo vindo do céu. Sem ter o nosso coração tratado. Sem conhecermos que nós realmente somos perdoados. Quando nós sabemos que nós somos perdoados, que nós não merecemos nada, nós merecemos estar em cima daquele altar, merecemos nós estar crucificado e não o Cordeiro. Quando nós conseguimos perceber que devia de ser nós ser crucificado, devia ser nós em cima do altar e não o Cordeiro de Deus. E quando nós realmente dizemos aqui: Deus, obrigado, porque tu pagaste o preço. Não é com nada que eu posso pagar ou dar para merecer isto, mas tu pagaste o preço, Jesus. Vai criar em nós uma tal humildade que quando vem uma situação, nós vamos saber que não é através de mim. Não é acerca de mim, mas acerca de Cristo que está em mim. O Filho de Deus vivo que está dentro de mim. Ele mostrou esse caminho para a salvação. Ele mostrou que através do sacrifício, depois vem o governo. Não vem o governo para depois sacrificar. Nós governamos, nós temos autoridade quando nós sabemos como sacrificar. Quando nós sabemos como dar a nossa vida para o nosso irmão, nós depois sabemos que nós temos autoridade para orar para o nosso irmão. Quando nós sabemos como nós devemos amar o nosso irmão, é quando nós começamos a ter a autoridade para poder orar com eficácia. Tantas vezes nós queremos orar pela salvação da nossa família, pela salvação das pessoas à nossa volta, mas ainda não temos essa humildade e não percebemos bem o preço que foi pago. E não percebemos bem que a maior oferta, o maior mandamento foi amar Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo. Nós queremos a salvação do nosso próximo, mas qual é que é o amor do nosso próximo? Nós queremos apresentar o leão da tribo de Judá ao nosso próximo. Mas esse vem através do sacrifício do Cordeiro. Vem através do amor incondicional. Largar tudo. Largar tudo. Amar Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a nós mesmos. Jesus foi aquele exemplo do amor sacrificial. Aquele Cordeiro que deu a sua vida. E também ele é aquele exemplo daquela ousadia e determinação do leão, declarando o reinado de Deus em cada sítio. E essa mesma autoridade há sobre cada um de nós. Quando nós somos perdoados, somos santificados, temos poder de Deus em nós. Somos dados essa autoridade para cada sítio onde nós pisamos. O reino de Deus é estabelecido. O reino de Deus é estabelecido. Nós somos embaixadores do Rei. Temos essa autoridade. Então, que estas imagens de Jesus, o leão da tribo de Judá, Jesus, o Cordeiro de Deus, que não sejam somente imagens, tal como imagens que nós vimos na arte, tal como um presépio ou outras imagens religiosas, mas que seja uma revelação de como é que nós devemos agir, como é que nós devemos viver. Jesus foi o exemplo perfeito em cada área para que nós tenhamos vida em abundância. Jesus foi aquele exemplo perfeito, tanto na morte, como na ressurreição, como na vida. Em cada área foi o exemplo perfeito de Deus. Por isso nós dizemos que Cristo em nós, tudo que nós somos,
tem que refletir Cristo, tem que demonstrar Cristo. Se é na mansidão do Cordeiro, aquele amor sacrificial, se é na autoridade de leão, trazendo o seu reino, cada área da nossa vida, Jesus é o exemplo para as nossas vidas. Aleluia. Vamos ficar em pé. Vamos preparar para terminar. Hoje em dia nós somos ensinados para buscar nossos interesses, buscar a nossa autoridade, o nosso propósito, os nossos desejos, os nossos quereres, o que é que nós queremos, o que é que nós desejamos, o que é que eu quero, o que é que eu apetece fazer. E o meu desafio é que nós não busquemos as nossas vontades, mas que nós busquemos a sua vontade. Que este tempo sirva para lembrar disso. Para lembrar que a sua vontade é mais importante que a minha vontade. E o seu querer é mais importante que o meu querer. Em qualquer situação em que nós estamos, nós podemos buscar a sua vontade. Grande meia parte das epístolas, dos livros do Novo Testamento, escrito por apóstolo Paulo, e João e Pedro, meia parte desses livros, até o livro do Apocalipse, todos esses livros foram livros escritos por pessoas que estavam confinadas, presas. João não podia sair da ilha de Patmos, ele escreveu o livro do Apocalipse. Meia parte das epístolas de Coríntios, de Romanos, foram escritos por Paulo, que estava imprisionado. Não importa onde tu estás, se estás confinado ou que tens mais liberdade, nós podemos refletir a glória de Deus. Temos essa missão sobre a nossa vida, de refletir a glória de Deus, de sermos transformados à sua imagem, sermos mansos como um cordeiro e com a autoridade de um leão, de conhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e trazemos essa salvação ao mundo à nossa volta. Na altura que Paulo escreveu os livros, ele estava impressionado. Ele não tinha acesso à internet, não tinha acesso às tecnologias que nós temos, mas ele escreveu cartas incríveis que orientaram as igrejas e os crentes daquele dia e de hoje em dia. Ele impactou gerações pela sua obediência a Deus, para não ficar conformado por este mundo, mas ficar inconformado com este mundo. Ser transformado pela identidade que ele era em Deus.